Sejam bem-vindos, amigos, para mais um painel Nucleopar, painel Núcleo quarto. O primeiro foi varejo, já falamos sobre varejo, já falamos sobre ESG, falamos sobre mineração e siderurgia, e hoje nós vamos falar sobre um setor não menos interessante, né, do que todos esses que eu já mencionei, que é o setor bancário, especialmente agora, né? Bom, hoje eu tenho aqui o privilégio de ter comigo três feras aí do mercado financeiro: o Rafael Moraes, da Guepardo Investimentos, o Bruno Pereira, da Leblon Equities, e o Rodrigo Carneiro, da Levante Corp, que está sempre aqui com seus representantes nos ajudando nessa iniciativa. Bom, eu, como de hábito, quero aqui, em meu nome, em nome de todo mundo que vier ter acesso a esse conteúdo, em nome da equipe da Nucleopar, agradecer a vocês pelo esse tempo aí que vocês estão reservando para falar para a gente, né? Eu sei que todos vocês ganham milhões de dólares aí por mês, né? Então, se eu tivesse que pagar aí pela presença de vocês, eu ia ter que zerar e comprometer o fluxo de caixa da Nucleopar por muitos anos. Então, mais um motivo aí para eu agradecer a gentileza. Eu, como de hábito, eu gosto sempre de oferecer aí um espaço inicial para que cada um fale um pouquinho aí da sua trajetória e também da própria casa. Eu acho que é uma gentileza e uma forma de introduzi-los aí a quem vier nos assistir. Eu vou começar aqui pelo meu amigo da Levante, Rodrigo. Rodrigo, fala um pouquinho aí pra gente como é que foi sobre a sua trajetória, né? A Levante é uma casa de análise aí, aliás, nós da Nucleopar somos clientes da Levante. Mande o nosso recado aí pro pessoal, estou muito satisfeito aí com o serviço que vocês prestam. Obrigado, né? Bom, como você falou, né? A Levante é uma casa de research aqui focada no público de pessoa física e no público de escritório de agente autônomo, né? Com dois produtos com características até que bastante diferentes, mas pesquisa de qualidade tanto para pessoa física quanto para agente autônomo. Eu estou na Levante há praticamente um ano, daqui a um mês eu completo um ano de Levante. Eu já fui estagiário de research na UBS, cobrindo o setor de telecom. Eu já fui parte da consultoria Bain Company também, passei um tempo, e aí quis voltar para o mercado financeiro aqui, entrei na Levante para ajudar aqui com o time, cubro o setor de bancos, cubro também tecnologia e telecom aqui. A gente tem uma cobertura um pouco mais abrangente de cada analista. E, bom, é basicamente isso, né? Rodrigo, você ter voltado para o mercado eu entendo muito bem, porque mercado é que nem pinga. A gente vicia, né? Eu sei disso porque estou há muitos anos fazendo isso aqui, então fácil de entender. Sair a gente sai, mas algumas pessoas até saem do mercado, mas o mercado nunca sai delas, então fácil de entender. Vou passar a bola aqui pro Bruno da Leblon, vou aproveitar aqui a presença do Bruno, mandar um abraço para a Marina, super profissional, que cuida com muito carinho aí do pessoal da Leblon, pro meu xará Marcelo Mesquita, que já teve aí gerando um conteúdo com a gente que foi um tremendo sucesso. Bruno, obrigado aqui pela sua presença. Legal, obrigado, Marcelo, você pelo convite aí. Para a gente é um prazer tá dado o abraço lá para a Marina, né? Bom, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Leblon. A Leblon é uma gestora 100% dedicada para investimento em ações de empresas brasileiras. A gente começou a Leblon em 2008, então agora, finalzinho de setembro, vão fazer exatamente 13 anos, né, do nosso primeiro fundo, da nossa primeira cota, vamos dizer assim. A gente faz gestão de fundos de ações e fundos de previdência, né, tudo com foco em renda, todos eles com foco em renda variável. A filosofia de investimentos é muito voltada para o valor das empresas, né, em cima de um processo de análise de research bottom-up proprietário nosso. Todos os fundos são geridos numa estratégia long only, né, então a gente não tem posições alavancadas ou posições vendidas, são estratégias tipicamente bastante compradas em bolsa, sempre com um horizonte de investimento de longo prazo, né? Em previdência, a gente tem uma gama de produtos que vai desde o 49% em renda variável até o 100% em renda variável. Então, fica bem... acho que tem uma oferta de produtos bem legal, aí, dependendo do perfil do cliente. Falando rapidamente aqui da minha trajetória, eu comecei no mercado financeiro final da década de 90 ainda. Comecei na equipe de análise do Banco Icatu, que naquela época era, junto com Garantia e o Pactual, os três bancos independentes, né, brasileiros, que prestavam serviço para os investidores locais e estrangeiros aí que queriam investir em bolsa. E comecei já fazendo análise de bancos lá nesse longínquo ano de 97 para 98. Né? A gente tinha poucos bancos listados naquele momento, mas já era um setor bastante interessante, enfim, análise super divertida, vamos dizer assim, né? Que é bem diferente de todo o resto. Fiquei ali uns 3 anos, mais ou menos. Em 2000 eu fui para o BS, tem uma ligeira coincidência aí com o Rodrigo.
também para fazer parte do time de análise. Aí passei um período cobrindo também instituições financeiras na América Latina, não só Brasil. E aí foram quase 8 anos de research ali no UBS. O UBS comprou o Pactual no meio do caminho, então teve ali um pouquinho de UBS Pactual, 2 anos, quase 2 anos. E depois, meados ali de 2008, eu saí do que era o UBS Pactual à época para fundar aqui a Leblon com 3 outros sócios. E desde o início, uma das minhas principais responsabilidades aqui é acompanhar o setor de bancos, o setor financeiro de uma maneira mais ampla, né? Hoje a gente já pode dizer que tem uma gama de empresas aí bem diversificada nesse guarda-chuva de financials. Então eu faço essa cobertura junto com o papel também de ser cogestor dos fundos com 3 outros sócios. Ô, Bruno, isso, então. Obrigado pela sua apresentação. Bruno, vou passar a bola aqui para o Rafael da Guepardo, do meu amigo Octávio Magalhães. Rafa, me conta um pouquinho aí, fala um pouquinho da Guepardo, a gente vinha conversando ontem, antes de começarmos a gravar, né? Você já tem 10 anos aí de Guepardo, é isso? É isso aí. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Então, eu sou o Rafael, sou sócio da Guepardo também há 10 anos. Guepardo é uma gestora long only, focada em ações, com uma única estratégia, né? Com essa visão bastante voltada para o longo prazo, fundamentalista. O fundo já existe há 20 anos, a gente está completando 20 anos este ano. Temos um retorno médio aí de cerca de 25% ao ano, CAGR, né? Que obviamente ao longo de 20 anos dá números muito altos, né? 60 e tantas vezes a primeira cota e tal. A minha trajetória, eu comecei no mercado em 2005, né? Ainda estagiário, formado pela GV aqui de São Paulo. Comecei na GAS Investimentos, não a GAS da Pirâmide, a GAS que hoje é a 20. Depois eu fiquei lá uns 2 anos, fui para o Pátria, mais uns 3 anos, e estou aqui na Guepardo completando 10 anos este ano. Sempre também fazendo análise, né? Sempre com esse mesmo chapéu. A gente aqui não tem divisão setorial, tá? Então, olhamos de tudo. Dentro de um mesmo setor pode ter 2 analistas olhando, que também a gente acha que é interessante para, né, ter visões diferentes e confrontar isso. Mas eu também já olho bancos desde que eu entrei aqui. A Guepardo em si já foi acionista de bancos várias vezes e tal, entramos e saímos e tal. Mas aí acho que a gente, né, fala mais sobre isso quando a gente for mais especificamente. Bom, então eu acho que o meu papel aqui, eu acho que pelo menos o meu primeiro objetivo está mais do que cumprido, né? Porque uma casa de análise, 2 gestoras long only, não podia estar em melhor companhia para esse nosso bate-papo. Eu vou começar agora pelo meu amigo Bruno, perguntando o seguinte, a pergunta vai valer para os demais também. Bom, hoje eu queria uma visão de vocês do setor de forma atual, né? A gente veio de um processo de uma longa queda de juros, né? E essa agora, né, mais recentemente, uma mudança de curva, né? Vivemos um momento de estresse aí, as curvas longas apontando aí para uma alta de juros, a volta dos 2 dígitos, né? E eu queria que vocês, cada um desse aí uma visão sobre o setor nesse momento, considerado esse panorama macro e até levando em conta também as incertezas, especialmente aquelas que vêm da questão das contas públicas brasileiras. Perfeito, Marcelo. Acho que esse cenário hoje é importante contextualizar ele num filme um pouquinho mais longo, né? Que acho que ele vinha passando até que as coisas mudaram de maneira bastante significativa com a pandemia no início do ano passado, né? Mas a gente viu uma trajetória se consolidar até 2019, né? Para o setor, que já era um processo de redução de taxa de juros vindo daqueles patamares altíssimos, né, que a gente experimentou lá em 2016, 2017, 2 dígitos, e a gente começou a chegar ali no final de 2019 em juros um pouco mais civilizados, né, que já era, eu acho que o início de uma realidade diferente para o histórico de bancos no Brasil, que, enfim, os bancos se habituaram a viver num cenário de juros muito alto mesmo, então era
de uma certa forma, dava algum suporte para a geração de resultados curto prazo, né, em função da situação de balanço, muita liquidez, né, capital próprio investido ali em juros, float, etc. Mas nunca foi um cenário muito favorável para crescimento de crédito, né? Você sempre tinha ciclos muito agudos de crescimento de crédito, os juros altos nunca ajudavam, o imobiliário era sempre um sonho, mas dificilmente se tornava realidade, e isso vinha mudando de maneira significativa ali já até o final de 2019, e a gente entrou em 2020 com a perspectiva de que esse cenário fosse continuar, né? Ninguém achou que os juros ia para 2, né? Porque acho que foi uma coisa realmente muito, muito conjuntural ali da crise, e aí a pandemia meio que virou isso de cabeça para baixo, né? Porque trouxe uma incerteza econômica grande, a gente viu as provisões enormes lá que os bancos fizeram, aí os juros foi para 2% muito rápido, por uma necessidade ali momentânea, e aí os bancos ficaram ali um pouco naquele pior dos mundos de resultado, né? Que é você ganhar pouco ali no seu float, uma incerteza grande em relação à qualidade das carteiras, em relação ao crescimento. Isso foi, né, se dissipando ao longo de 2020, e hoje a gente volta a ter de novo, eu acho que um pouco desse risco de uns juros em alta e passando um pouco daquele patamar onde a gente ainda enxerga uma combinação saudável, né? Porque acho que com juros de 5, 6, 6,5, com uma inflação razoavelmente sob controle, uma economia que vai, bem, ok, não precisa crescer 5%, mas que, enfim, cresça 2, 3 de maneira sustentável, é um ambiente razoável para o desenvolvimento de negócios, né? Você consegue crescer carteira, qualidade de crédito, né, gerenciável, os spreads ali talvez não caiam tanto, então esse cenário não é de todo ruim, mas eu acho que a gente vai passar um pouco desse ponto, né? Acho que o risco é você passar desse ponto, a inflação acho que já passou do ponto razoável e os juros acho que vai passar um pouquinho do que a gente imaginava que era a realidade para 2021. E aí volta um pouco daqueles riscos, né? De baixo crescimento, um pouco de questão sobre capacidade de expandir a carteira de crédito, né? Um ambiente tão volátil, com esses riscos todos aí do ambiente político, contas públicas que você destacou. Então, acho que a gente volta a entrar de novo num cenário mais para o lado desafiador, né? E eu acho que, em adição a isso, a gente viu acentuar muito a mudança do cenário competitivo, né? Acho que é uma realidade que também vinha mudando ao longo de 2019, né, com vários novos participantes aí no mercado, todos as fintechs, os bancos digitais, etc. E em cima de tudo isso você tem esse cenário competitivo bem mais acirrado, né? Então, acho que voltou a ser um cenário desafiador, né, para o setor. E a gente está vendo com alguma preocupação hoje, principalmente quando a gente olha para os, vou chamar aqui de maneira geral, dos incumbentes, né, que acho que é o nome que se popularizou aí para os grandes bancos, né, mais tradicionais, aí, com as suas redes de agência e suas participações de mercado grande, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e etc. Acho que essa combinação de fatores é um risco, na nossa opinião. A gente já vinha aqui há algum tempo com uma exposição bastante limitada ao setor como um todo, principalmente nos grandes bancos, já de algum tempo, e hoje a nossa posição é ainda mais limitada do que ela era antes de 2019, né? Então a gente tem uma posição pequena ali no BTG Pactual, uma posição pequena, menor ainda no BR Partners, que foi um IPO recente, e fora do mundo de bancos a gente tem outras posições, e principalmente, embora muito menor do que já foi no passado, a B3, né? Que é uma outra forma que eu acho de se posicionar para uma transformação de mercado de capitais. A gente voltou a ver novamente aí com alguma preocupação esse cenário, principalmente que você destacou, né? Acho que os juros também fugiu um pouquinho de controle e as curvas mais longas apontam para patamares aí que não são exatamente saudáveis para a dinâmica de crescimento de carteira e principalmente para, acho que, manutenção de qualidade de crédito no médio e longo prazo, né? Bruno, excelentes ponderações que você fez. Eu vou fazer que nem os gordinhos fazem, né? Quando comem aqueles biscoitos recheados, né? Que eles comem primeiro a tampinha do biscoito para deixar o recheio pro final, que é quando a gente vai exatamente avançar aí mais detalhadamente nas perspectivas dos setores. Eu deixei o Rodrigo e o Rafael aqui numa enrascada, né? Porque você fez uma belíssima overview aí do cenário como um todo, né? Mas eu vou passar aqui de toda forma para o Rodrigo. Rodrigo, o Bruno traçou para a gente um quadro bastante completo
em relação a esse cenário. Nós temos de fato a questão da alta dos juros, né? Existe uma temerosidade em relação à inflação, mas a inflação ela não é também um problema só brasileiro, né? A gente teve aí um encolhimento das cadeias produtivas no mundo. A inflação acumulada nos Estados Unidos, 12 meses, é um negócio assustador. Eu que sou velhinho, não me lembro de ter visto nada parecido com isso, né? Parece, quando a gente olha ali as projeções Focus, que o mercado está dando, de certa maneira, um voto de confiança para o Banco Central, que, como se estivesse ali na praia pegando um jacaré, tomar um caldo, né? Eu queria a sua leitura aí em relação ao cenário como um todo. Então, né, acho que não tem nem como eu discordar do Bruno, né? Acho que falou muito bem. O cenário aqui é realmente de sair de um juros muito baixo para um juros muito alto. O cenário de risco mudou drasticamente com a pandemia, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui o Banco Central e os órgãos reguladores como um todo, né, vindo aqui num cenário de Open Bank, até Open Finance, que torna o cenário competitivo, principalmente nos setores que eram menos explorados pelos grandes bancos. Isso empréstimo PF, baixa renda, pequenas e médias empresas, são segmentos que o banco nunca atendeu muito bem, porque não são os melhores segmentos, né? E a gente vê uma porta de entrada grande para aparecimento de startup. Então, a gente tem o Nubank, que entrou no segmento pessoa física muito forte, aproveitando ali que os grandes bancos serviam mais a uma parcela dessa população, né, que não tem a alta renda. A gente tem Stone e outras startups entrando no mercado de pequenas e médias empresas, justamente também porque são bancos. Isso no mundo inteiro, tá? Nos Estados Unidos a gente tem vários exemplos, Cabbage, um deck de empresas que chegaram dando crédito justamente para as pequenas empresas, né? Então, a gente tem um cenário competitivo bem mais desafiador, principalmente na base da pirâmide, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os bancos reconhecendo isso, né? A gente tem os bancos falando em crescimento, a gente tem todo mundo abrindo marketplace agora, né? Ao exemplo do Banco Inter, que fez alguma coisa que tem, vamos dizer, sucesso, né? Acho que vem enfrentando um crescimento expressivo. E a gente está vendo aqui todo mundo se movimentando inteiro, né? As fintechs abordando ali as pontas dos mercados. No Brasil não está sendo diferente, um movimento muito interessante. E a gente está vendo os grandes bancos não deixando de ser tão reativos e começando a realmente se mexer para voltar a crescer mesmo e se diversificando, né? A gente tem todo mundo abrindo marketplace, ao exemplo do Banco Inter, que fez uma coisa relativamente bem sucedida ali. Então a gente tem realmente um movimento, eles se mexendo, investindo de fato em tecnologia, que era uma coisa que eles eram defasados, apesar de muito tecnológicos, em relação à média brasileira das indústrias, né, relativamente defasados em relação aos inovadores. Então, apesar de enxergar ali também um cenário mais desafiador do ponto de vista regulatório e do ponto de vista de economia, o lado interessante aqui, a gente está vendo uma postura mais legal dos bancos. A gente tem o Bradesco com o banco digital, a gente tem o Itaú investindo muito forte em tecnologia e tentando se posicionar como uma empresa de tecnologia agora. Então, a gente está vendo aqui um cenário muito interessante aqui, e com os desafios do Open Banking vai ficar ainda mais interessante para o ano que vem. Ô, Rafa, bom, se eu achava que eu tinha deixado você e o Rodrigo numa roubada agora, então... Bom, o Bruno nos falou aí com muita precisão, de uma forma bastante assertiva, e eu concordo muito com ele em relação a quão, de forma geral, o cenário é desafiador. E o Rodrigo complementa, né, dizendo que, por outro lado, também o surgimento dos novos bancos criam novas oportunidades e fazem aí com que as grandes instituições tenham que se movimentar. Eu queria que você complementasse. Eu te prometo uma coisa: na próxima rodada eu começo com você, para também aliviar um pouco o teu lado, né? Para não te colocar só em roubada depois de falar dessa... para não ter que falar depois dessas feras aí. Imagina, para mim é muito mais fácil, que daí eu só pego as ideias dele, dou uma reorganizada e tal. E tá Um certo. deu o carrinho, o outro roubou a bola e passa para você fazer o gol, tá? Não, Tá em mim casa. Exatamente. O duro é falar primeiro. Mas então, ó, acho que a gente passou por vários aspectos, né? Deixa eu ver se eu consigo dar a nossa visão aqui sobre alguns deles. Então, primeiro, eu concordo muito com o que o Bruno falou. Assim, alta de juros não necessariamente é ruim. Na verdade, ela é normalmente até positiva para o resultado em si, não necessariamente para o valuation, né? Mas ela tem um certo limite, ao ponto que, assim como numa própria empresa, né? Assim, se o juro começa a ser muito alto, começa a ser contraproducente e tal. Então, é claro que isso é uma coisa que a gente tem que, né, avaliar. Mas alta de juro para um patamar mais normalizado, mesmo para um patamar, né, nas próprias palavras aí do Banco Central, que não seja estimulativo, eu não acho que é ruim. Eu acho que é, inclusive, bom. É porque
um pouco também do que já falaram antes, a gente teve aí na pandemia o pior dos mundos, né? Que era assim, um juro muito baixo, com uma situação de potencial inadimplência que na época parecia até pior do que se eventualmente provou, ou até agora pelo menos. Então, você tinha a receita baixa, né? Essa PDD muito alta, serviços também, né? Sofrendo muito com economia fechada e tal. Então, o que a gente fez, a gente, né, entendeu que tudo isso, de alguma maneira, seria transitório, e a gente tem hoje uma posição que a gente carrega desde a pandemia comprada em Itaú. E a nossa lógica é principalmente essa, assim, né, que a gente está saindo do que seria o pior dos mundos, que, na verdade, pareceu pior do que a realidade por esse modelo de perda esperada, né, onde você faz quase que um julgamento, que na realidade, a gente mesmo achou que na época parecia correto, hoje está parecendo bastante exagerado. Ô, Rafa, ainda... deixa eu aproveitar esse gancho que você me deu aí, falando que você está da posição de vocês em Itaú. E eu quero aproveitar, como eu tinha prometido para você que a segunda rodada ia começar por você, já começar essa segunda rodada aí, encaixando uma pergunta no que você vinha falando. Eu lembro de uma fala, acredito que tenha sido na Expert do ministro Paulo Guedes, não nessa mais recente, numa anterior, em que ele dizia que o Brasil, ele resumiu o Brasil da seguinte forma, né? Nós somos 200 milhões de trouxas, né? Reféns de 4 grandes brancos, meia dúzia ali de empreiteiras e uma companhia petrolífera. Então foi assim que ele descreveu esse cenário dos bancos. Mas isso, na verdade, vem mudando, né? Como vocês mesmo apontaram aí, né? Especialmente o Rodrigo aí com o surgimento das fintechs, das cooperativas de crédito, a própria XP, da qual eu tenho o privilégio de ser parceiro, né? Que ela é disruptiva aí, vem quebrando um monopólio, né? Avançando aí, criando um modelo, já está até sendo seguido, né? Especificamente na área de investimentos e criando até seu próprio banco, né? Numa estrutura muito parecida de como acontece lá fora, em que muitas das corporações elas têm como carro-chefe a parte de investimento, né, e a corretora e um banco até para atender isso. E você começou a falar agora do Itaú, né, o que me dá a sensação de que esse cenário adverso também, em alguma maneira, pode imputar algumas grandes companhias um desconto que pode ser exagerado. Né? Quer dizer, não quer dizer que o cenário não seja desafiador e exagerado. É aí mesmo que eu queria aí encaixar a minha pergunta. Claro que nós não estamos dando sugestão de investimentos, mas eu não vou perder a oportunidade, né, de estando com vocês aqui, né, perguntar quais são então as perspectivas, né, que nós temos para o setor. Vamos avançar um pouco nisso. E nesse sentido, também, quais seriam as companhias que chamam a atenção de cada um de vocês e o motivo? Então você já começou a dar a resposta aí, falando de Itaú. Eu peço desculpas por ter te interrompido, mas acho que pode prosseguir a partir daí. Tá bom. Então, algumas dessas coisas setoriais eu acho que valem para esse case também. Primeiro, a sua entrada está certa. A gente acha que é um momento setorial desafiador, mas que não necessariamente isso se transforma num mau investimento, desde que feito aos preços corretos, né? Então, assim, sim, a gente acha que esse aumento de juro e, no caso específico de Itaú, uma maior propensão a risco, né? O Itaú, ele veio nos últimos anos transformando a carteira dele numa carteira muito mais segura, né? Então, ele veio crescendo muito em imobiliário, consignado, grandes empresas, o que veio fazendo com que a margem financeira viesse caindo ao longo desse tempo. E aí a gente foi pego pela pandemia com uma margem financeira baixa e ainda super provisionou-se esperando um cenário muito ruim. Então, aquilo parecia realmente muito ruim. Agora a gente acha que é o contrário, né? A gente está partindo, então, aumento de juros, mais margem financeira, partindo para um mix, né? Embora um pouco mais arriscado, mas também com mais retorno, mais pessoa física, cartão. Então a gente espera ver para o próximo ano uma expansão de margem financeira, com uma PDD ainda muito controlada. Então, ao contrário do que a gente via nos últimos anos, na nossa visão, uma parte importante do resultado voltando a vir de crédito.
Obviamente, a gente entende que essa parte de tarifa e tal, ela está muito desafiada pelos novos entrantes. A gente, Guepardo, tem uma visão muito mais preocupada do lado da regulação do que do lado da competição em si. A competição existe, ela está aí e ela não é de hoje, ela está aí, né, nos últimos anos, muito intensificada também, né, por esse dinheiro diferente que a gente tem agora, dinheiro de venture capital, private equity, em abundância, financiando esses novos modelos de negócio. Mas, enfim, está aí. Agora, o aperto regulatório dos bancos nesse governo tem sido pesado, né? Começou lá com cap de juros para cheque especial, continua com essa assimetria regulatória, onde as empresas se estabelecem como meio de pagamento, e vira um banco e tem, né, necessidade de capital diferente. Então, e agora terminando com reforma tributária, que né, assim, para banco que é um grande pagador de JCP é uma coisa importante. Parecia pior, foi um pouco melhorada, mas ainda é importante, embora deva ter algum pequeno aumento de lucro. Como a gente espera uma parte importante desse nosso retorno via dividendo, também foi ruim. Mas isso não quer dizer que a gente não acha um bom investimento, que a gente acha que o preço é muito atrativo. Se a gente descontar, né, essa participação de XP que a gente está para receber em breve, está falando de um banco a, né, 8 vezes PI, provavelmente menos bom, com a queda de hoje, certamente menos de 8 vezes PI para o ano que vem. É claro que, né, esse é só um múltiplo e tal, a gente tem que, né, fazer todos os ajustes necessários, mas a gente não acha que é um business que não cresce. A gente enxerga algum crescimento ainda, é óbvio que ele é baixo, porque tem partes do business que decrescem, mas na média ainda é um business que cresce. Com uma franquia super sólida, um pouco do que o Rodrigo falou, com uma postura nova. Acho que no curto prazo muda muito mais a narrativa do que o resultado em si. O resultado do Itaú já é muito grande, né? 30 bilhões de reais de lucro por ano. Para uma nova iniciativa que começa dando prejuízo, como essas novas empresas todas sabem, chegar a influenciar, né, esses 30 bi não é simples. Mas, por outro lado, muda um pouco esse mindset, né? Acho que o CEO novo, o Milton, também tem esse mindset de sair um pouco, né, da defensiva, das cordas, partir um pouco mais para o ataque. Agora, a gente, como Guepardo, enxerga a competição, né, como normal. Ela existe, ela se intensificou basicamente por esse dinheiro mais disponível para novas empresas que ainda estão testando o seu modelo de negócio. E não é que os bancos não têm dinheiro disponível para fazer essas mesmas tentativas, aliás, tem muito. Provavelmente eles, né, por um tempo não tinham tecnologia ou não sentiam a necessidade, né? Uma empresa relativamente acomodada, ganhando dinheiro nos teus negócios tradicionais e tal, e que agora tá se reinventando. Então, se eu fosse resumir, eu concordo com, né, a grande maioria dos pontos sobre os desafios que o setor tem. O principal, né, para mim, é essa visão regulatória, na minha visão, um pouco distorcida, mas que está aí, já né, está causando problema, mas são problemas que até agora tem se conseguido manejar. Tem competição, mas eu acho que isso vai ser mais do que compensado por essa parte mais saudável de margem financeira e provisão. Então, é um setor com desafios, mas que a gente acha que tem, nesse caso de Itaú, um bom investimento. Já tem sido um relativo bom investimento, porque o nosso preço de compra, né, por né, ter se aproveitado da oportunidade, foi bom. Mas é claro que o que importa é daqui para frente, né? Então, mas eu acho que ainda tem essa oportunidade. Eu lembro que no bate-papo que tive com o Otávio, né, que está disponível também no canal da Nucleopar Investimentos,
falando especificamente com ele sobre as teses de investimento da Guepardo, uma das questões que ele chamava a atenção, né, são exatamente para essa diferença, né, da cotação da ação para quanto de fato vale a companhia, essas distorções que a volatilidade transformam em boas oportunidades. Então, por parte do Rafael aí, nós já vimos ele chamar a atenção de quem está nos ouvindo aí para as ações de Itaú. Porque por mais desafiador que é o cenário, nós temos aquela variável preço que ajusta tudo isso, né? Então, quer dizer, num dado preço, esse cenário desafiador poderia fazer com que essa opção não fosse tão interessante, mas havendo um determinado desconto, sim. Inclusive, você falou um aspecto que eu acho que é importante, né? Tanto a concorrência como a abertura do capital das empresas, o que a gente percebe é que na curva do tempo se transforma em eficiência, né? As empresas que estão nos setores mais competitivos, que têm seu capital aberto, elas tendem aí ao longo do tempo a se aprimorar. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o Bruno por último agora e vou passar a bola para o Rodrigo. Rodrigo, eu queria aí, em vista de tudo que o Rafael falou, né, desse cenário de fato desafiador, mas que existem oportunidades, ele nos chamou a atenção para Itaú e estabeleceu ali que como um flagzinho, algo que nós temos que prestar atenção, a questão, né, regulatória do setor. Eu queria que você fizesse as suas considerações aí, o que a gente pode esperar daqui para frente e para que empresas, para que companhias você chamaria a atenção? Então, né, bom, vamos lá, né? Primeiro, a gente também gosta bastante de Itaú, né? A gente vive fazendo a conta de quanto vale a Itaú sem a XP, que vai ocorrer no dia ali, segunda-feira, 4 de outubro, a gente vai ver como vai corrigir esses preços. Mas retirando o valor de mercado há um tempo atrás estava mais barato, né? O Itaú, se você tirasse a participação da XP. Hoje em dia deu uma equilibrada, mas a gente faz uma continha ali de modelinho super simples, assim, comparando com os pares, né? O Itaú ainda parece um pouco barato se você tirar a participação da XP, que vai ser o ajuste automático, que vai rolar na segunda-feira, dia 4 de outubro. Então, perspectivas interessantes para o Itaú. Eu gosto do posicionamento deles também, mais focado em tecnologia, né? Pelo menos eles, como bem o Rafael falou, né? No curto prazo isso muda muito pouco mesmo. É uma questão de olhar para o longo prazo. No longo prazo eles parecem estar se posicionando um pouco melhor que a competição, então torna o case em si um pouco melhor, mas dificilmente essas novas iniciativas vão ter qualquer impacto no resultado do banco realmente para um ano para frente, né? Acho que não tem nem como discordar disso. O banco é gigante, não é uma iniciativa iniciada 2 anos atrás que vai realmente mudar o jogo. Mas é uma série é a postura como um todo que ao longo de anos pode fazer bastante diferença. O setor como um todo, eu estou muito de olho em regulação, né, startup, porque essa mudança de regulação é sempre uma oportunidade para as startups realmente fazerem alguma coisa nova. Sempre olhando os problemas que tiveram agora com o sistema de pagamentos também, principalmente a Stone, se deu bastante mal nessa. Também chamou a atenção, né, mas o mercado de crédito vai mudar bastante para 2022, tem que ficar bastante de olho, principalmente pessoa física e pequena empresa, né. Acho que vai ser interessante, os desafios do setor vão continuar vai ser crescer agora, né, acho que o grande desafio para o setor como um todo provavelmente vai crescer, mas para os grandes bancos vai ser acompanhar esse crescimento, né, e acho que a competição entre eles vai se intensificar, mais do que com as fintechs, até porque as fintechs não conseguem competir no segmento de corporates, não tem balanço para dar crédito no volume que o mercado precisa. Então, acho que principalmente nos segmentos mais rentáveis, a competição entre os grandes vai ficar maior. Chamando a atenção de cases que gosto, né? Acho que o nosso top pick era Itaú, até um pouco tempo atrás, assim. A gente gostava bastante de Itaú, Itaúsa para dividendos, também pensando no longo prazo. Acho que a cisão com a XP pode ser um catalisador interessante para as duas empresas até. Acho que tira um overhang, né, em cima da XP. Acho também que depois do resultado mais fraco do Bradesco, com exposição à saúde um pouco maior, me chamou a atenção assim, a disparidade da queda, né? A gente começa a olhar outras empresas entrando no mundo de crédito, né? Eu acho que é interessante. A gente tem a TOTUS como um exemplo também. A gente tem empresas que, fora do setor financeiro, entrando no setor financeiro, setores de varejo. Então, a gente tem oportunidades no mundo financeiro além das empresas financeiras, né? Que eu acho que chamam bastante atenção. E são empresas que têm diferencial competitivo. Assim, quando a gente olha uma empresa de software, ela tem mais dados do cliente que o próprio banco. Então, mesmo num cenário de open banking, a gente vê assim uma certa vantagem competitiva. Então, empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, ali com outros tipos de dados do cliente,
complementando os dados que o Open Banking vai trazer. Então, assim, acho que o mundo financeiro vai começar a ir muito além só das empresas financeiras, que vai ser um cenário bem interessante e o que vai prejudicar os grandes bancos também no longo prazo. Bom, bendita seja essa conexão que voltou, porque eu tinha a impressão que você ia concluindo seu raciocínio e a sua volta foi primorosa aí, você complementou o seu comentário com chantilly, ficou show de bola. Vou passar a bola para o Bruno aqui e eu começava dizendo o seguinte, Bruno, eu tenho a sensação, você vê que a cabeça do gordinho sempre pensa assim, né? Já pensei num chantilly ali no comentário. Aliás, Rafael, deixa eu te falar uma coisa, o seu comentário me trouxe péssimas lembranças. Toda vez que você falava em PDD, eu me lembrava, há uns séculos atrás, de Contabilidade 2 na faculdade, que definitivamente, eu certa ocasião, parei tudo na minha vida e falei, eu vou estudar o máximo possível que eu puder de contabilidade, que eu nunca mais quero ver isso na minha vida. Então, cada vez que você falava PDD, é que acionava a minha memória. Mas voltando, Bruno, é o seguinte, eu tive a sensação que o Rodrigo e o Rafael concordam com você que o cenário é desafiador, mas eu acho que você, posso estar enganado, mas eu acho você um pouco mais cético que eles. É impressão minha ou eu estou enganado? Não, acho que talvez não, Marcelo. Eu acho que, de certa forma, a gente tem aqui também sempre que ponderar, e sempre ponderou nas decisões, né, o tamanho desse desafio, ou o tamanho da oportunidade, né, se você está no cenário mais favorável, com preços. Né, isso faz parte da decisão sempre. Apesar da gente não compartilhar hoje a posição em Itaú, eu acho que muito pelos motivos que eu coloquei aqui no início da transformação ser muito significativa, já foi no passado uma posição importante nossa. Eu, particularmente, sempre gostei muito do banco, assim, nos meus tempos de sell-side, frequentava ali bastante a lista das recomendações de compra, mas a gente há algum tempo enxerga essa combinação do desafio e do preço, em alguns momentos oferece realmente oportunidade. Acho que ao longo do ano passado, claramente, naquele momento mais agudo ali de incerteza, a gente teve boas oportunidades em excelentes empresas. Eu acho que o Itaú está nessa lista de excelentes empresas, sem dúvida. A gente acabou no ano passado, no meio da pandemia, montando, até aumentando um pouco uma posição que a gente tinha num grande banco, mas era no Banco do Brasil, que foi um valuation até bem mais descontado, no momento de crise daqueles que a gente via a cada 3 anos, e depois a gente saiu completamente dessa posição, na medida que o preço também passou a não fazer tanto sentido. Talvez eu seja um pouquinho mais cético quanto ao tamanho desse desafio. Talvez, eu acho que um pouco pelo que o Rodrigo complementou agora, né, e eu concordo com o Rafael também que a competição sempre existiu, mas tem exatamente esse lado da regulação, né, que é a preocupação do Rafael. Acho que a regulação permitiu que a competição chegasse num patamar onde eu acredito que os bancos não imaginavam que poderia chegar, né? E eu concordo um pouco com a questão da simetria ali, não é uma agenda muito popular falar em assimetria regulatória, que parece que a gente está querendo favorecer os grandes bancos cobradores de juros estratosféricos, mas é uma realidade que eu acho que se criou algumas figuras regulatórias que e não são totalmente justas, na minha opinião. Então, acho que isso traz um elemento diferente de outros momentos onde a competição foi acirrada, né? E hoje existe uma convergência muito grande aí, como o Rodrigo falou, quer dizer, os varejistas hoje acho que estão indo bem rápido para o mundo financeiro, né? Então, todos os grandes varejistas, principalmente aqueles mais voltados para o e-commerce, têm as suas iniciativas ali no mundo de fintech. A Magalu, por acaso, é em parceria com o Itaú, mas, enfim, outros estão fazendo sua carreira solo. E quase toda empresa hoje tem uma estratégia fintech, né? Eu acredito que talvez uns 70% ou 80% não seja bem sucedido, mas é um fato que todo mundo tem uma estratégia fintech hoje, né? Faz parte ali do chamado playbook de você, primeiro, captar dinheiro e, segundo, expandir as suas oportunidades de crescimento, porque é um mercado muito grande, concentrado. Acho que o pool de lucros do sistema bancário antes da pandemia passa de 120, 130 bi, então, enfim, é atrativo você colocar um pé nesse mundo. Eu acho que esse cenário é um cenário diferente de outros momentos de competição. O Open Bank, como também foi colocado aí, a agenda de Open Bank do Brasil, eu acho que é a agenda de Open Bank mais audaciosa que já se tem notícia, né? Da profundidade do compartilhamento de dados que pode ser atingido aí na plenitude do Open Bank, né? Então, vai colocar realmente ferramentas bem diferentes nas mãos dos novos competidores.
Isso, acho que na balança, né, no preço, risco, oportunidade, a gente acabou ficando ainda um pouquinho mais no lado preocupado, vamos dizer assim, né, com o cenário de médio prazo. E aí, nesse ambiente, assim, a posição mais relevante dentro de bancos, especificamente, eu até, de certa forma, eu comecei a responder no início de maneira mais acelerada, na minha primeira resposta, a gente tem o BTG Pactual como a posição mais relevante, embora não figure como uma das principais posições do fundo, como alguns bancos e outras empresas do segmento financeiro já foram no passado. Que ali a gente começou a enxergar também, a partir do ano passado, uma oportunidade interessante pela transformação que o banco vem passando. Eu acho que o BTG conseguiu reunir ali as forças que ele sempre teve nos principais mercados, então continua sendo um player de bastante destaque no mundo do investment bank, né, da corretora institucional, do crédito corporativo, e até as próprias mudanças regulatórias e a inovação do mercado permitiu que ele entrasse de maneira mais agressiva no mundo da plataforma digital, do BTG+, que é o banco transacional, que talvez o banco não contemplasse essa oportunidade 4, 5 anos atrás, antes de todas essas mudanças que a gente viram acontecer e antes do próprio mercado estar aberto a isso, né? Acho que hoje as pessoas estão muito mais abertas a experimentar um banco 100% digital, né? Que você nunca viu uma agência dele na rua, mas você se sente confortável de experimentar o serviço. Eu acho que o banco conseguiu reunir essas duas coisas, né? Ele trazia, acho que, diversas fortalezas aí da experiência que ele tinha em vários mercados, com esse braço novo e essa iniciativa que passou bastante pelo desenvolvimento orgânico, mas passou também por aquisições, acho que bem interessantes, bem complementares, acordos com empresas até fora do mundo financeiro, né, como Mosaico, para dar um exemplo aqui, para reforçar ainda mais essa tendência da convergência. E a gente enxergou essa transformação como, na verdade, fazendo o banco se tornar uma história com potencial de crescimento grande, né? O que não era muito o caso, acho que uns 5, 6 anos atrás. O BTG tinha sido uma posição do fundo pequena também, mas num passado distante, onde ele negociava 7, 8 vezes lucro, né? Que é mais ou menos onde o Itaú está hoje, né? Que era uma história ali de não muito crescimento, né? Num Brasil bem diferente. E essas iniciativas todas recentes e a mudança do mercado passou acho que a permitir que a gente enxergue o banco crescendo 15%, 20% resultado ao ano, que é uma realidade que parece hoje um pouco mais distante dos grandes bancos incumbentes. Então, apesar de um prêmio de PI, né, como o Rafael falou, é apenas um múltiplo, é um indicador, mas a gente passou a enxergar uma oportunidade interessante ali e passou a ser, dentro de bancos, a posição mais importante para a gente. Como eu falei também rapidamente, só para fechar, a gente fez um investimento pequeno num player bem de nicho, né, que é um banco de investimento mais puro até, vamos dizer assim, do que o BTG, mais voltado ali para o mundo de M&A, de advisory, que foi o BR Partners, que foi um IPO recente. Então, essas duas posições aí em conjunto devem representar aí 5, 6% do fundo no máximo. O setor financeiro já representou bem mais no passado, então a gente está um pouquinho menos exposto hoje do que já estivemos em outros momentos. Bom, para mim que sou assessor, o que eu ouvi aqui é música, né? Porque como nós indicamos aos nossos clientes que diversifiquem seus investimentos em bons fundos, né? Eu sei agora que a gente colocando um pouco no Guepardo e colocando um pouco no Leblon, nós vamos estar diversificando ainda mais a nossa carteira. Então, lição de casa feita. Bom, chegamos aqui, o bate-papo quando ele é bom, ele é assim, ele vai muito rápido, né? A gente não vê o tempo passar. Eu quero mais uma vez aqui, em nome da equipe da Nucleopar, em meu nome particularmente, em nome de todas as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, agradecer a presença de cada um de vocês. E aí, queria abrir uma rodada final aí, para as considerações finais que vocês sintam ser necessárias de serem feitas. E, puxa vida, como eu disse, mais uma vez, muito obrigado. Rodrigo, por favor, suas considerações finais. Então, bom, o setor de bancos aqui, né, acho que o olho, assim, o foco, como foi bem falado aqui, vai estar bem na questão regulatória, né? Acho que o que eu olho mais hoje em dia, o que eu tento mais fazer o exercício de pensar, é olhar para os desdobramentos do Open Banking, e que é um exercício quase impossível, né? Descobrir o que vai acontecer no futuro, sendo que a gente não tem nem tantos exemplos assim, fora do Brasil, de uma agenda mais agressiva, vamos dizer assim, no compartilhamento de dados. Acho que vai ter diversas oportunidades em diversos setores para entrar no setor financeiro, né? Outras empresas fazendo coisas muito diferentes.
E ficar bem de olho, aqui essa discussão de simetria regulatória também é uma coisa que os bancos vêm batendo mesmo, o Itaú vem falando sendo bem vocal nisso, os grandes bancos cada vez mais vocais sobre isso. E tanto o compartilhamento de dados quanto talvez uma simetria um pouco maior entre as empresas vão ser os assuntos mais relevantes, eu acredito, que para os próximos 6 meses, 1 ano. Então tá anotado aqui. Tá anotado aqui, Rodrigo, o que a gente deve prestar atenção. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Espero poder contar com você em outros bate-papos sobre outros setores. Rafael, por gentileza, eu gostaria de receber aqui as suas considerações finais. Opa, primeiro agradecer aí pela oportunidade. Lembrar então, um resumo rápido aí, a gente acha que Itaú tem essa oportunidade, que a gente vai ver pelo primeiro ano em muito uma melhora de margem financeira com uma carteira de crédito que ainda cresce bem. Então isso vai, né, possibilitar que o lucro cresça mesmo com toda essa discussão de competição, que é uma história ainda muito mais sobre serviço, sobre tarifa. Open Banking é importante e, né, como o Rodrigo falou, a gente não tem como precisar o impacto exato. Agora, dar crédito no Brasil não é fácil, né? Não é uma coisa que qualquer um pode fazer apenas tendo balanço. Exemplos de expansões muito rápido no mercado de crédito, até em pessoa física, consignado, e que depois não deram certo, são muitas, né? A própria Stone teve esse problema agora, que não necessariamente é um problema de precificação, mas mostra um pouco como não é simples, né? Não é só querer expandir em crédito. E os próprios, uma outra lógica para quem faz muito valuation relativo, né? E, tem gente ganhando muito mercado, muito número de usuário, e aí, é isso que vale, e os outros que crescem, né, menos lucro e tal, valem muito menos. Agora, o pool de lucro é o mesmo, né? É pouco provável que o pool de lucro do sistema financeiro cresça suficientemente para justificar os valuations dessas fintechs novas, ou do Nubank, de Inter. Então, se o Nubank, por exemplo, vale 100 bi de dólar e ele tem um valuation muito maior do que o Itaú e o Bradesco somados, para o mesmo pool de lucro provável, ou para o pool de lucro que cresce pouco, qual é o market share provável, né? Ou qual é os outros serviços acessórios que ele vai ter que ter para justificar algo assim? Então, a gente não é uma casa que faz play relativo, nem long and short, nada, mas a gente acha que tem dificuldade, mas a narrativa dos últimos anos que foi criada está exagerando muito esse, né, tanto a precificação de um lado como a precificação de outro lado. Então, de repente, né, para quem tem essa cabeça, né, que não necessariamente precisa comprar tanto crescimento ou uma história, né, tão boa, está talvez mais preocupado com valor, com, né, um duration curto, mesmo que o call de longo prazo seja pouco, né, palpável hoje, já está comprando, né, num valuation bastante descontado justamente por causa disso. Se o call de longo prazo fosse muito claro, a gente provavelmente estaria pagando um preço diferente. Então é isso, assim, dá para fazer um bom investimento, né, na nossa humilde opinião, dá para fazer um bom investimento mesmo não estando num momento setorial favorável. Obrigado, Rafael, pelas suas considerações. Aqui para encerrar, vou passar a bola. Comecei com ele, vou terminar com ele. Bruno, obrigado pela sua participação. Quero agradecer particularmente a Lebon, sempre nos prestigiando, mandar um abraço para a Marina, que foi espetacular aí fazendo esse meio de campo e nos trazendo a sua opinião. Por favor. Legal, Marcelo, obrigado também. Foi um prazer aí participar com o Rodrigo e Rafael. Você me ajudou no início, me colocou no início da primeira pergunta, me deixou agora na situação mais complicada, que é para fechar, né? Eu não sou um bem, cara... É um bom equilíbrio, mas eu não sou um cara tão legal quanto parecia, né? Foi só no início, né? Isso aí, só para enganar. Mas está certo. Não, eu acho que tem algumas coisas interessantes aqui que eu queria deixar só algum pensamento, mensagem, né? E a gente falou muito aqui de transformação e de mudança, e a gente vê muito, assim, ao longo de um pouco mais de 20 anos acompanhando o setor, o pêndulo oscila bastante, né? E às vezes ele vai muito numa direção até que você tenha uma certa correção de rumo novamente.
E esse ponto do valuation relativo é muito interessante mesmo que o Rafael colocou, porque até eu acho que se o Nubank vier a 100 bi, é o Itaú tirando a XP lá de dentro, né, mais o Bradesco, e o Banco do Brasil ainda vai de troco. Né? Então, assim, é bastante relevante isso, porque esses três bancos juntos, hoje, eles devem lucrar aí 65, 70 bilhões de reais, vai, 25 para um, 25 para outro, 15, enfim. Assim, o Nubank eu particularmente gosto bastante, sou cliente, acho super legal, mas é um desafio enorme você construir um negócio que, enfim, eventualmente, né, se esse valuation estiver correto, ele se materializar, parte do princípio que essas coisas vão se encontrar num futuro, né? E também não pode ser um futuro de 50 anos, né? Tem que ser um futuro, não sei, entre 5 e 10 anos para que esse valuation relativo faça sentido. É um desafio enorme, né? O Itaú, por exemplo, até para pegar aqui o nome que foi mais discutido, no negócio de varejo dele ali, que talvez fosse o mais, que é o mais comparável com as fintechs e os novos bancos, ele roda ali com, acho que, 40, 50 bilhões de capital investido para ter uma carteira de crédito de 350 bi para gerar 10 bi de lucro. Assim, você precisa de muito investimento para chegar lá, né? E o crédito, como os colegas falaram aqui, é difícil, não é simples, requer muita experiência. Então, eu acho que o valuation relativo vai se encontrar em algum momento lá na frente. A gente já viu isso no passado em outros ciclos, né? Quem lembra aqui da bolha das empresas de internet, né? Que qualquer coisa valia bilhões e bilhões, bastava você ter um pouco de paid views, né? E isso era a métrica mais relevante, e depois explodiu uma bolha grande. Então, acho que essa questão de você ter ciclos e o pêndulo eventualmente ter ido demais para um lado faz sentido. Nesse contexto, a gente achou que, como investimento, que capturar um pouco dessa transformação, né, desse potencial de mudança de um player que está ali, ele carrega um pouco da experiência do passado, ele, enfim, já tem um pouco daquilo de já ter feito crédito, já ter aprendido, já ter sofrido um pouco com os altos e baixos da economia brasileira, com essa avenida de crescimento nova que a transformação do mercado permitiu, que foi o BTG, né, que eu destaquei aqui antes. E para a gente fez mais sentido essa posição que você captura um pouco do melhor dos dois mundos, né? Você leva um pouco da experiência ali com a capacidade de ganhar dinheiro com a transformação do mercado, né? De certa forma. Mas acho que para o setor são tempos bastante interessantes. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para discutir nesse tema aí de Open Banking, regulação. Eventualmente a gente volta aqui num futuro não muito distante e bate um outro papo aí para ver onde estamos, né? Já vou deixar o convite pronto e vou compartilhar uma historinha rápida aqui antes da gente encerrar. Você falou dessa supervalorização e do quão desafiador é o cenário para que se chegue a um valuation que justifique esses preços atuais e mencionou lá a bolha das empresas de tecnologia. Eu volto um pouco. Eu volto lá na época do lançamento do Plano Cruzado, teve um verdadeiro boom de lançamentos de empresas e lembro que tinha umas que chamava Master e era super procurada no mercado de balcão até que um dia alguém resolveu ir até a sede da empresa. Era uma empresa que atuaria no segmento dos empreendimentos imobiliários e teve um gaiato, foi lá e quando chegou lá ele se deparou com um sobradinho bem pequenininho. Então o que a gente aprende com isso é que assim, o mercado ele é soberano, mas o mercado erra. Ainda bem, porque aí é que estão as oportunidades. Meus amigos, muito obrigado pela participação de todos. Até uma próxima.